Bom dia, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Bom dia. É muito bom receber vocês novamente aqui em nossa casa, né? Mesmo que de forma virtual. Muito bom receber vocês. Mas esta manhã, né? Hoje, dia 5 de junho de 2020, sexta-feira, né? Estamos hoje, com a permissão de Deus, então a gente vai estar encerrando, né, mais essa semana de lives aí que a gente tem feito todas as manhãs, às 8 horas da manhã, e tem sido muito bom, né? Graças a Deus. Essa semana a gente falou aqui sobre... A gente começou a semana falando sobre estresse, né? Estresse. Falamos segunda e terça-feira sobre essa questão do estresse e quarta, quinta e hoje nós estamos falando sobre sentimento de culpa, tá? Então, é isso aí. Daqui a pouco nós vamos tentar concluir esse assunto aqui hoje. E então, você que está chegando aí, por favor, vai curtindo aí, né? Vai curtindo aí a live, vai compartilhando, vai comentando, tá bom? Legal, eu vou passar aqui para Simone, ela vai provavelmente aqui ler um versículo com vocês, né? Vai cantar um louvor, amém? Amém. Glória a Deus por essa manhã, amém? Meio friozinho, tempo chuvoso, né? Mas graças a Deus por todos os dias que Ele nos dá, amém? De saúde e de vida. Eu quero só deixar alguns versículos do Salmo 121, um salmo muito bonito que eu gosto muito e um salmo bem propício para esses tempos que a gente está vivendo, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Então, que fique esse salmo aí nesta manhã, guardado no seu coração. O Senhor está sempre atento a todos aqueles que buscam a sua face, né? Ele diz aqui que Ele é como, né? Ele é como a sombra à nossa direita, né? Aqui fala do sol para não nos molestar. Ele está sempre entre o sol e nós, como o salmista diz, né? Sendo a sua sombra sobre as nossas vidas. Então, aqui demonstra o cuidado de Deus. E ele fala, né? Que o Senhor guardará a nossa vida de todo o mal, guardará a nossa entrada e a nossa saída. E eu creio que é isso que o Senhor tem feito todo dia, né, irmãos? Então, fica esse salmo aqui, que nós possamos se apegar a essa palavra tão maravilhosa e confiar nela, né? Possamos confiar na palavra do Senhor todos os dias em nossa vida, amém? Então, eu vou cantar aqui o hino que o meu sogro e minha sogra pediram ontem, que diz que o meu Deus é maior que os meus problemas, tá bom? Então vamos lá. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira. Eu não temerei, não, para além das
fé, amém? Glória a Deus. Amém. É isso aí, pessoal. E aí, gente, dormiram bem? Chegamos aí, né, na sexta-feira. Deixa eu ligar aqui o Instagram pra gente deixar também aqui salvo, né? Agora o Instagram tem aqui esse IGTV e a gente pode deixar salvo lá também no perfil lá do Instagram, né? Então quem quiser assistir depois pode assistir. Muito bem, gente, vamos lá. Então vamos começar lendo a palavra. Eu vou ficar mais pertinho aqui da Simone. Deixa eu ficar mais pertinho aqui. Isso, vamos lá. Nós vamos ler, vou pedir para a Simone ler para a gente, Evangelho de Lucas, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Hoje nós vamos falar um pouquinho, trabalhar um pouquinho, um texto muito conhecido, né, gente? De todos nós, acredito que seja muito conhecido, né, de todos nós, que é a parábola ela é chamada de parábola do filho pródigo, né? Parábola do filho pródigo, tá? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho mais aqui as coisas aqui. Então, a parábola do filho pródigo, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, tá? Eu vou aqui pedir para Simone ler apenas um versículo para começar, depois nós vamos ler mais versículos, mas eu vou pedir para Simone ler o versículo 20, tá? Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, 20. Pode ler. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso. Então, irmãos, nós estamos falando, né? Como eu disse aqui, essa semana, segunda e terça-feira, nós falamos sobre o nosso tema foi estresse, né? E de quarta-feira para cá, nós começamos a falar então sobre sentimento de culpa, tá? Até quero incentivar quem não ouviu a live de quarta e quinta, ouça também depois, creio que vai ser muito bom para você. Nós não vamos ficar hoje aqui repetindo, né, o que a gente já falou, mas essa questão do sentimento de culpa, são pessoas que geralmente têm dificuldade, né, para se apropriar do perdão de Deus, pessoas que têm dificuldade para se apropriar da graça de Deus, né? Existem muitas pessoas assim, né, que têm dificuldade para se apropriar do perdão, para se apropriar da graça de Deus, tá? E esse texto aqui que nós vamos ler, que a gente vai meditar nesta manhã, a parábola do filho pródigo, esse texto aqui é um texto que fala sobre o amor de Deus, fala sobre a graça de Deus, fala sobre o perdão de Deus, tá? Então, eu sei que é um texto conhecido, mas é um texto que eu amo esse texto, gente, eu gosto muito desse texto, né? Ainda hoje pela manhã, eu levantei um pouquinho mais cedo, né, para ler aqui, para me preparar aqui para falar para vocês nessa manhã, não é? E mais uma vez, né, quando a gente lê essa parábola, a gente fica realmente assim encantado, né, com essa parábola, com esse ensinamento do Senhor Jesus, tá? Então, vamos ao texto bíblico aqui. Se você puder manter a sua Bíblia aberta aí, seria muito interessante. Lucas capítulo 15, versículo 11, eu vou ler aqui o texto bíblico, vou fazendo alguns comentários, a Simone também vai me ajudar aqui, e eu estou com o livro aqui que a gente está seguindo, né? Ele também faz alguns comentários sobre essa parábola, então nós vamos juntos aqui, aprendendo aqui nesta manhã de sexta-feira. Então, Lucas 15, versículo 11, olha, antes da gente começar a ler, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, tá? Seria interessante você, né, se for possível, eu sei que
às vezes não é possível, mas se você puder ter a sua Bíblia junto com você, eu vou chamando a atenção para alguns detalhes interessantes. Primeiro detalhe, esse capítulo 15 de Lucas, ele é um capítulo muito interessante, porque aqui estão contadas 3 parábolas, tá? São 3 parábolas que estão aqui no capítulo 15, ok? É a parábola da ovelha perdida, tá? Se você tiver com a sua Bíblia, aí você já vai bater os olhos, você vai localizar, porque tem os títulos, né? Então você vai ver que no início do capítulo tá lá, a parábola da ovelha perdida. Aí passa um pouquinho, tá lá, a parábola da dracma perdida, né? A dracma é uma moeda, né? Uma moeda. E aí depois você vai ver a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. No entanto, alguns comentaristas da Bíblia, eles dizem que a gente poderia chamar a parábola do filho pródigo, a gente poderia chamar de a parábola do filho perdido também, tá? Então a gente teria 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, né? E isso tudo acontece por quê? Porque Jesus ele conta essas 3 parábolas em resposta ao que está no início do capítulo. Então eu gostaria de ler com vocês, antes de ler a parábola propriamente dita, eu gostaria de ler os versículos 1 e 2 do capítulo 15, tá? Que diz o seguinte, né? Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles, né? Então, o que acontece, gente? Jesus, ele dava muito atenção aos párias da sociedade, né? Ele dava muita atenção àquelas pessoas que eram desprezadas por todos, inclusive desprezadas pelos religiosos da época, né? Porque na época que Jesus viveu, a gente tinha ali os religiosos, né? A gente tinha ali os fariseus, os saduceus, os escribas, que eram os religiosos. Eles eram conhecedores do Velho Testamento, eles eram conhecedores da lei de Moisés, eles tinham um profundo conhecimento, mas eles não praticavam. Era uma religião só de aparência, era uma religião só exterior, sabe? Não tinha essência, né? Tinha forma, mas não tinha conteúdo. Tinha forma, mas não tinha essência, né? E o que acontece? E Jesus, ele dava muita atenção para essas pessoas que os religiosos desprezavam, né? Então, pessoas que eram consideradas como pecadores, né? Jesus dava muita atenção para publicanos, que eram cobradores de impostos, que eram pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Ele dava muita atenção para prostitutas, né? Para meretrizes. Não que Jesus aprovasse a conduta delas, mas Jesus via essas mulheres como pessoas, como seres humanos, que têm emoções, que têm uma história de vida, né? Que muitas vezes uma história sofrida, que tinha até, né? Explicava, né? A situação em que elas se encontravam, né? E Jesus, ele dava atenção para leprosos, para pessoas que eram desprezadas. Jesus, ele investia tempo com essas pessoas, né? Isso muitas vezes deixava os fariseus furiosos, porque como Jesus era uma pessoa muito inteligente, ele era um mestre, né? Então esses fariseus, eles queriam que Jesus ficasse com eles. Eles queriam que Jesus ficasse com eles ali, de repente debatendo teologia, né? Debatendo filosofia e tal. Só que Jesus não ficava com os fariseus, com os escribas. Ele ia para as pessoas que precisavam, né? Porque como ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Então ele dedicava tempo para os pecadores, para os publicanos, para os leprosos,
para as prostitutas, para as pessoas que realmente eram doentes, que precisavam, né? Embora esses religiosos, eles eram mais doentes do que esses pecadores. Mas eles não tinham se dado conta ainda disso. Eles achavam que eles eram sãos. Mas eles eram tão doentes, ou até mais doentes, né, do que os pecadores. Então veja, quando eles viam que Jesus dava atenção para essas pessoas, aí eles ficavam murmurando, como diz aqui, né? No versículo 2, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, é nesse contexto que Jesus conta as 3 parábolas. Ele vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Né? Jesus vai mostrar que para ele importa as pessoas que estão perdidas. Tá? Quando ele conta essas 3 parábolas, da ovelha perdida, né, da dracma perdida e do filho perdido, isso é uma resposta que ele está dando para os religiosos da época para mostrar para eles que ele se importava com as pessoas que estavam perdidas. Voltamos, né? Deu uma travadinha aqui no Face. Então veja, Jesus, quando ele conta essas 3 parábolas, ele está dando uma resposta, né? De uma maneira muito assim, como a gente diz, com classe, né? Com classe. Jesus, ele conta 3 parábolas para mostrar, então, que ele se preocupava justamente com as pessoas perdidas, com aquelas pessoas que os fariseus desprezavam. Jesus valorizava essas pessoas. Jesus via seres humanos que precisavam ser alcançados pela graça de Deus. Então é por isso que ele conta essas 3 parábolas, tá? E lembrando, né, gente, que parábola, o que é uma parábola? É uma história, né? Não necessariamente verídica. Acho que, se não todas as vezes, na maioria das vezes, foram histórias ficcionais, eram histórias criadas, era fruto da criatividade mesmo de Jesus. Jesus criava histórias, ele era muito criativo, muito inteligente, Jesus criava histórias para, através dessas histórias, ele ensinava verdades espirituais. Tá? Ele ensinava verdades espirituais. Então, vamos lá. Vamos para o versículo 11, então, do capítulo 15. Então diz assim, continuou, capítulo 15, versículo 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos. Então veja, gente, aqui, quando eu comecei a ler hoje, viu, Simone? Nessa manhã, eu estava lendo aqui, estava meditando, né, novamente nessa parábola, e eu fiquei pensando o seguinte, sabe, que essa parábola aqui, ela poderia ser chamada, eu disse que ela é chamada de a parábola do filho pródigo, né? E eu disse que alguns comentaristas acreditam que a gente pode chamar essa parábola de a parábola do filho perdido. Mas eu estava pensando aqui que a gente poderia dar ainda um outro nome para essa parábola, que é o seguinte nome, a parábola dos filhos perdidos. A parábola dos filhos perdidos. Porque, gente, se você ler essa parábola, eu não sei se a gente vai ter tempo nessa manhã, né? Mas aqui nós temos, esse homem, ele tinha 2 filhos. Você sabe, um deles vai sair de casa, a gente já vai falar aqui, e o outro fica dentro de casa. Só que você percebe que não apenas o filho que saiu de casa se perdeu ou estava perdido. O filho que ficou em casa também estava perdido, né? Porque aqui, gente, são os 2 extremos. Essa parábola, ela fala dos 2 extremos. Ela fala, né, daquele que, né, jogou a toalha e foi para, né, foi para bagunça, foi para farra, foi para o pecado, né, não quis nem saber. E fala do filho que ficou em casa,
que era o que a gente fala, né, o crente legalista, né, que a gente até falou nesses dias aqui, né, como o legalismo ele termina sendo um fator, né, que leva as pessoas a muitas vezes terem aquele sentimento de culpa negativo, né, aquele sentimento de culpa falso, tá? Então, veja, o filho pródigo, né, que a gente chama de filho pródigo, que é o filho mais novo, ele representa aqui aquele que quis calar, né, a sua consciência. Ele quis calar a sua consciência. E o filho que ficou em casa, ele representa, né, aquele que é o perfeccionista, que tenta fazer tudo certinho, achando que vai alcançar o favor do pai pelo seu desempenho. Então, o filho que ficou em casa também não conhecia o pai. Na verdade, o filho que saiu de casa e o filho que ficou em casa, nenhum dos dois ainda conhecia o pai de verdade. Eles ainda não tinham, eles não conheciam o próprio pai, né, que eles tinham ali dentro da casa deles. Isso aqui, gente, essa parábola ela é tão rica, gente. Essa parábola do filho pródigo, né, como a gente chama, ela é tão rica que livros já foram escritos, livros inteiros já foram escritos só sobre essa parábola, porque ela tem muito ensinamento aqui para nós, né? Então, muitas vezes, gente, nós nos encaixamos em um desses dois filhos aqui, né? Qual dos dois filhos você é, né? Você é o filho pródigo que saiu de casa? Ou você é o filho que nunca saiu de casa, mas que está perdido dentro de casa? Por que está perdido dentro de casa? Porque ainda não conheceu o pai. Você não conhece o pai. Você ainda está achando que você vai ser aceito pelo pai com base no seu desempenho, nos seus méritos. Você não entendeu ainda que você é filho, que é a graça de Deus que te alcança. Mesmo estando dentro de casa, né? Mesmo estando dentro da igreja às vezes. Né? Irmãos, dentro da igreja, eu tenho chegado à conclusão que dentro da igreja tem muita gente dentro da igreja que ainda não se converteu. Tem muita gente que vai na igreja toda semana que ainda não nasceu de novo. Às vezes ainda não entendeu o que é a graça de Deus. E olha, isso é uma coisa terrível, sabe por quê? Porque a pessoa fica presa. Presa. Não é? Tem pessoas que vivem, ou não é, Simone? Sim. A pessoa vive a vida inteira com a cabeça, né? Aquela cabeça legalista, aquela cabeça que ela vive a vida inteira achando que ela tem que merecer, que ela tem que fazer por onde, merecer né, o amor do pai, eu tenho que merecer o amor do meu pai. A pessoa passa a vida inteira presa. A vida inteira, não é, sabe? Parece que tem pessoas não desfruta, né? Tem pessoas assim na igreja que parece que a palavra não penetra na mente, na cabeça da pessoa. Eu não sei, né? Não sei se é porque isso é falta de conhecimento mesmo, da pessoa não ter tempo com a palavra, não meditar, não se aprofundar. Às vezes é uma limitação da pessoa, mas tem pessoas que não crescem. Elas passam a vida toda, até Deus chamar ela passa aquela vida, parece que só ali dentro daquele quadradinho, né? Verdade. Então, veja. Olha só, o texto começa dizendo, certo homem tinha 2 filhos, tá? 2 filhos. E na minha maneira de ver, os 2 eram perdidos, tá? Os 2 precisavam se encontrar. Os 2 precisavam ter um encontro com o pai, precisavam conhecer melhor esse pai, que eles não tinham ainda conhecido, entendido, né, esse pai, tá? E lembrando que o pai aqui na parábola representa Deus, né, gente? E os filhos representam nós, tá? Então vamos lá, o verso 12 agora, 15 e 12, diz assim, olha. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
e ele lhe repartiu os haveres, né? Então aqui a gente vê o quê? A gente vê aqui a rebeldia, né, gente? Isso aqui é a rebeldia do pecado, né? O filho, pai, me dá aí a minha parte, que eu tô saindo fora, né? Tô indo embora. Chega de ficar debaixo da sua tutela, chega de ficar respeitando aí as suas regras. Eu quero independência. Eu quero fazer do meu jeito. O senhor é um velho aí que não sabe de nada. Não é assim que os filhos falam. Chama às vezes até o pai de velho, né? Meu velho, minha velha, né? Chama os pais. Como que até desprezando a experiência, né, dos pais, né? Que tem muito a ensinar, né? Então esse filho aqui, ele se rebelou. Isso aqui mostra autossuficiência, independência. Isso aqui tem muito a ver, né, gente, com o pecado, né? A pessoa não quer se sujeitar ao Pai, a pessoa não quer se sujeitar a Deus, a pessoa não quer se sujeitar às regras, vamos dizer assim, né? Aos padrões, aos parâmetros, aos valores, aos princípios que o Pai estabeleceu. Não, eu quero fazer as minhas regras. Eu quero fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Então, pai, é o seguinte, cansei, me dá aí a minha parte, eu estou saindo fora, né? Isso aqui, então, a rebeldia representa o pecado aqui. Aí o verso 13 diz, passados não muitos dias, o filho mais moço, então esse que se rebelou, né, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, né? Então ele partiu para uma terra distante, né, gente? Isso aqui, aqui no livro que eu estou seguindo, eu achei interessante aqui, porque ele fala aqui, ele fala algumas coisas. Olha, eu queria ler com vocês aqui. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Ele fala aqui que esse filho, então, esse filho mais novo, cansado, né, da vida tranquila de casa, decidiu abandonar tudo e buscar liberdade, né? Aliás, o pecado é assim, ele é ilusório, ele oferece uma liberdade que na verdade só vai escravizar, né? Então, ele decidiu abandonar tudo e buscar liberdade mundo afora. Ele magoou o pai dele, não é, porque ele teve uma atitude rebelde e ingrata. Ele pediu a parte dele, que era uma coisa muito desagradável, porque herança é uma coisa que você recebe quando o pai, né, quando o pai, a mãe, enfim, falecem, né, partem. Aí é que a herança vai ser repartida. Mas esse filho aqui quis a herança antes do pai morrer. É como se ele estivesse dizendo que o pai dele não tivesse valor para ele, né? É como se ele estivesse dizendo que ele já considerava aquele pai morto, né? Então ele perde a parte da herança antes do pai morrer, né? Mas olha só que interessante, o autor aqui diz assim, o pai, respeitando a liberdade de escolha do filho, deu o dinheiro. Interessante essa frase aqui, né? Porque Deus, irmão, Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Deus não vai ficar te impedindo. Você quer ir embora? Você quer ser independente? Você quer ser rebelde? Você quer ser insubmisso? A escolha é sua, né? Claro que depois você vai ter que arcar com as consequências, né, gente? Porque o universo que Deus criou, ele é assim, você tem a liberdade de escolha, né? Você está livre para fazer as suas escolhas, mas você não está livre das consequências. Já pensou se Deus tivesse criado um universo onde as pessoas pudessem escolher o que quisessem e não tivesse nenhuma consequência? Acho que o mundo já não existiria mais, né? Porque se as pessoas fazendo as coisas, se as pessoas fazendo as escolhas erradas e tendo consequência, o mundo já está do jeito que está, você imagina se as pessoas matassem e não tivesse nenhuma consequência. Se as pessoas
enfim, fizessem o que quisessem fazer e não tivesse nenhuma consequência. Então, no universo moral que Deus criou, as nossas decisões têm consequências, tá? E aqui, só que tem uma coisa, Deus, ele respeita a nossa liberdade, né? Então aqui o filho quis sair fora, se rebelou, né? Não quis se submeter, foi insubmisso, o pai falou, ok, né? Deixou ele abandonar o lar, né? E aí então, livre das restrições paternas, né? Então esse filho, ele, como diz aqui o texto, né? Ele foi para uma terra distante e lá dissipou os seus bens vivendo dissolutamente, né? Então o que quer dizer isso? Ele viveu em bebedeiras, festas, promiscuidade, né? Cercado de amigos, né? Amigos entre aspas aqui, tá? Né? Aqueles amigos que só estão com você enquanto você tem grana para bancar as festas, né? Aí o dinheiro se foi, né? Mas eu já estou me adiantando aqui. Pera aí, eu quero chegar nessa parte da terra distante. Então, porque o texto diz aqui que ele foi para uma terra distante. E nessa terra distante ele viveu dissolutamente. E aqui no livro ele diz assim, que a terra distante é um símbolo para o pecado, que nos leva para longe de Deus e longe de nós mesmos. O pecado é uma terra distante, gente. Né? Uma terra distante em que a gente fica longe de Deus, do Pai, a gente se rebela contra o Pai, e a gente fica longe até de nós mesmos, né? Nós ficamos longe de nós mesmos, né? Nós ficamos longe da nossa própria essência, né? E ele diz aqui, o pecado, essa terra distante, arranca tudo o que há de bom em nossa vida, alimentando por algum tempo a ilusão de liberdade e alegria. O pecado é assim, ele alimenta por algum tempo essa ilusão de liberdade, de alegria, né? Mas não existe felicidade longe de Deus, na terra distante. Foi isso que esse filho pródigo depois entendeu, né? A gente vai ver aqui no texto. Ele vai entender que não tem alegria nessa terra distante, tá? O que tem na terra distante? Na terra do pecado? Existe, o que você vai encontrar lá? Frustração, tristeza, humilhação, vazio e culpa. Olha a culpa aí, né? O que a pessoa encontra? O que esse moço, esse filho mais novo encontrou? Frustração, tristeza, humilhação, ele foi humilhado, a gente vai ver aqui, vazio e culpa. Foi isso que ele encontrou lá, nessa terra distante, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos lá. Versículo, pedir para a Simone ler para a gente, versículo 14, né? Versículo 14 até o 16. Lê para a gente aí. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então é assim, né? O pecado, ele mostra, né, aquela ilusão, né, de liberdade, né, de satisfação. Mas olha o que aconteceu. Depois que o dinheiro do moço acabou, aí as amizades foram embora, não tinha mais bebedeira, não tinha mais festa, não tinha mais promiscuidade, não tinha mais mulheres, né? Ele acabou tudo. Aí depois o texto diz ainda que veio uma grande fome naquela terra distante, né? Porque é isso, né? O pecado, ele não sacia, ele não alimenta as nossas necessidades espirituais, né? Então, sobreveio uma grande fome e o moço, que estava cheio do dinheiro, começou a passar necessidade. Não tinha o que comer. Aí o que ele fez? O texto bíblico diz que ele arrumou um emprego. Sabe para fazer o quê, gente? Ele arrumou um emprego
para guardar porcos, né? Diz aqui, né, que o verso 15, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Só que aqui, às vezes, a gente não para entender que Jesus aqui, quando ele contou essa parábola, isso aqui ele falou propositalmente, esse negócio de porcos aqui. Ele não falou que ele foi cuidar de ovelhas, de gado, ele foi cuidar de porcos. Por quê? Porque para o judeu, o porco, até hoje, né, os judeus ortodoxos, o porco é um animal imundo, impuro. Tanto que eles não comem carne de porco. Você sabe que o judeu não come carne de porco até hoje, né? Então, quando Jesus falou que esse moço... Porque, veja, Jesus está falando para uma audiência de judeus, tá? Os fariseus, os escribas, né? Os saduceus, enfim, esses religiosos, eles eram todos judeus. Jesus estava ali naquele contexto ali, né? Vivendo entre os judeus. Jesus era um judeu também. Então, quando ele fala que esse moço aqui teve que cuidar de porcos, isso aqui deve... as pessoas que estavam ouvindo essa parábola devem ter torcido o nariz, né? Tipo, nossa, mas cuidar de... Que humilhação! Não foi nem de ovelha que ele foi cuidar, não foi gado, foi porcos. Que humilhação, por quê? Para um judeu era... A coisa mais humilhante que um judeu poderia passar era ter que cuidar de porcos, porque era um animal para eles imundo, que eles nem comiam a carne desse animal. Então, gente, veja. E aí o texto ainda diz, né, que ali, naquele lugar, esse moço, ele queria comer a comida dos porcos, né? Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem isso ele comia, nem a comida dos porcos ele comia. Então veja, esse texto aqui mostra o que acontece com a pessoa que vai para longe de Deus, tá? O que acontece com a pessoa que vai para longe de Deus? Eu gostei dessa frase aqui, ó. O que acontece? Frustração, né? O que aconteceu com esse moço aqui? Ele ficou frustrado, triste, humilhado. Tá? Ele ficou humilhado, sentiu um vazio enorme por dentro e culpa, se sentiu culpado, né? Bom, vamos seguir aqui. Mas a beleza aqui da história está no fato de que ele caiu em si, né? Pelo menos, né? Porque tem gente que está aí... Tem gente que é teimoso. Que está rolando, né, na lama do pecado e ainda não deu aquele start, né, ainda não caiu em si. Né, a pessoa está escravizada, está humilhada, né, ela está aqui frustrada, está triste, está com aquele vazio, com aquele sentimento de culpa, né, e ela não consegue. Né? Não dá aquele start, né, para a pessoa se voltar para Deus, voltar para o Pai. Porque o Pai está esperando, de braços abertos. A gente vai ver aqui na parábola. Né? Então, o que acontece? Aí o versículo 17, né? Versículo 17, olha. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, né? Ele começou a lembrar que o pai dele, né, a imagem que a gente tem aqui é que o pai dele era um fazendeiro, né? Imagina-se um homem, um fazendeiro. Então tinha muitos servos ali trabalhando naquela fazenda, e os servos do pai dele, os trabalhadores, tinham comida em abundância. E ele não tinha comida. Ele, que era filho, estava lá querendo comer comida de porco e ninguém dava nada para ele. Aí ele fala, poxa, peraí, os trabalhadores do meu pai têm comida em abundância e eu aqui estou passando fome, né? Verso 18, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Né? Eu vou lá, eu vou falar para o meu pai: pai, eu pequei.
Eu fui arrogante, eu fui soberbo, eu fui rebelde, eu fui insubmisso. Viver uma vida independente. Olha, pai, eu pequei. Me perdoa. Eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Se o senhor me receber aí como um dos trabalhadores, aí já estou feliz. Foi isso que ele pensou, ele falou, vou... Né? Ele preparou o discurso, né? Interessante que ele preparou o discurso. Só que veja, gente, sabe o que é interessante aqui também? Porque aí no versículo 20, o versículo 20 diz assim, e levantando-se foi para o seu pai. O que eu acho interessante aqui? Que esse filho aqui, que estava perdido, ele levantou e foi. Ele não ficou só planejando ir, né? Porque do versículo 17 até o 19, ele caiu em si, ele está planejando, né? Ele está ali planejando o discurso que ele vai falar quando ele encontrar o pai, mas ele ainda não levantou, ele está ali pensando, ele está ali planejando. Mas aí no verso 20 diz que ele se levanta e vai. Porque também tem muita gente, olha, veja só, né, os estágios. Tem gente que tá rolando na lama e não quer sair. Tá lá, tá humilhado, triste, né, frustrado, vazio e culpado e não quer sair de lá. Tem alguns que falam, não, eu vou sair. Ele até fala dentro dele mesmo, não, eu vou sair dessa vida. Eu vou voltar para o Pai. Só que ele não volta. Ele fica só pensando, ele fica só ensaiando, entendeu? Aqui do versículo 17 ao 19 era um ensaio, né? Ele estava ensaiando, olha, eu vou lá, eu vou falar isso e tal. Mas no 20 diz que ele se levantou e foi. Ele não ficou só no ensaio, né? Ele foi para a execução. Tá certo? Tem muita gente que fica só no ensaio. Ah, eu vou ver, eu vou pensar, tal, né? Eu vou. Não toma né? uma decisão. Eu vou. Não, eu vou. Mas não vai. Né, senhor? Eu vou, mas não vai. Né? Então, veja, não adianta ficar só ensaiando ali o discurso e não sair do lugar. Né? Bom, vamos lá, verso 20. Esse verso é lindo, né, gente? Que foi até, não foi por acaso que eu pedi para Simone ler esse verso aqui, no começo, né? Porque aí diz assim, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Gente, esse versículo é fantástico. Esse versículo é fantástico por quê? Porque esse versículo mostra que esse pai, ele ansiava pela volta do filho. Demonstra o amor, né? O amor, exatamente. Né? Sabe a imagem que eu tenho? Eu tenho a imagem daquela casa, sabe? Imagina a fazenda, né? Na fazenda não tem a casa lá do fazendeiro, uma casa bonita e tal. Aí tem aquela varanda na frente, não tem? Da casa. Eu imagino esse pai que ele ficava todo dia na varanda esperando esse filho voltar. Todos os dias esse pai estava lá olhando, né? À distância. Será que é hoje que o meu filho vai voltar? É a imagem que eu tenho aqui, porque o texto diz que o filho vinha ainda longe, o filho ainda estava longe. Aí o pai avista. O pai, peraí, será que é o meu filho? Aquele pontinho lá que começa a vir lá no horizonte, sabe? Na linha do horizonte começa a vir aquele pontinho. Aí o pai falou, peraí, quem que tá vindo lá? Tá vindo alguém. Tá chegando, ó. Tá passando lá, imagina a porteira, né? De entrada da fazenda, lá longe. O pai vendo que tem alguém entrando. Quem será que tá chegando ali? Quem será essa pessoa? Aí, será que é o meu filho? Será que é o meu filho? Aí o pai percebe que era o filho. Era o filho dele que estava voltando. O pai sempre estava na varanda lá, esperando a volta do filho. O coração do pai ansiava pela volta do filho. O que isso representa, irmão?
O coração de Deus anseia por nós voltarmos para junto dele. O coração do Pai está ansiando, irmão, pela nossa comunhão com ele. Né? Veja, às vezes as pessoas se sentem, né? Tem uma parte aqui, ó, que o autor fala, interessante, ele fala assim, ó, o inimigo, né, o nosso inimigo, nosso adversário, o diabo, ele vive contando a mentira de que o Senhor não pode aceitar pecadores de volta, a menos que sejam bons o bastante para poder voltar. Se esperar até que isso aconteça, o pecador nunca irá a Deus. Né? Tem gente que não volta para o Pai porque acha que o Pai não vai receber ele de volta. Ah, não, mas eu vivi na dissolução, eu vivi no pecado. Eu vivi na bebedeira, na farra, na prostituição. Não, o Pai jamais vai me receber de volta. Irmão, o Pai, ele está na varanda, ansioso para você voltar. E quando você volta, tá aqui, ó. Quando o pai viu o filho lá longe, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que, primeiro, ó, quando seu pai o avistou e compadecido dele, compadecido, quer dizer, o pai se compadece, o pai tem compaixão, tá? Compadecido, o que o pai fez? O pai falou assim, lá vem aquele, desculpa a expressão, tá, gente? Lá vem aquele desgraçado, né? Lá vem aquele miserável que torrou metade da minha herança, né? Peraí, deixa ele, né? Aí o pai foi lá, se escondeu e deu uma ordem lá para alguém, ó, quando esse sem vergonha chegar aí, vamos dar um, como é que fala? Vamos dar uma canseira nele. Bota ele numa sala aí, ele vai ficar me esperando daqui uma semana. Esse sem vergonha. Foi isso, gente, que o pai fez? Não foi, né? O que o pai fez aqui? A Bíblia diz que o pai se compadeceu e correu. Ele nem esperou o filho chegar, ele foi até o filho. Irmão, quando você dá um passo para Deus, Deus vem correndo para você, de braços abertos. Só que a gente tem que dar um passo, né? A gente tem que se levantar. A gente não pode ficar só ensaiando o discurso. A gente tem que se levantar e ir na direção do Pai. Porque quando você for para a direção do Pai, o Pai se compadece, o Pai vai correr para você. E o Pai abraçou aquele filho e beijou. Abraçou, beijou, o pai vai te abraçar, vai te beijar. E aí, olha que interessante, aí o filho começou a fazer o quê? Ele começou o discurso que ele tinha ensaiado, ele começou a falar o discurso, né? Versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Só que, se você perceber, o discurso que o filho tinha programado tinha mais palavras. Só que aqui ele não consegue nem falar tudo o que ele tinha planejado. Porque o pai já cercou ele de amor, de carinho. O pai já fez o quê? O verso 22 diz que o pai, porém, né, não fala mais nada, meu filho. Eu já entendi que você está arrependido. Eu já estou entendendo as suas lágrimas. Eu já estou entendendo. Não precisa nem continuar o discurso. Que o filho ia pedir para ser tratado como um servo, né, como um dos trabalhadores, mas o pai falou, não, peraí, você é meu filho. Você continua sendo meu filho. Você não perdeu o direito de filho. Então o pai, verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Por quê? Porque os escravos, eles andavam com qualquer roupa, não é? Os escravos não tinham anel de filho e nem tinham sandálias, os escravos andavam descalços. Os servos, os escravos, mas o filho não. Então aquele moço era um filho, então olha, coloca roupa de filho, coloca anel de filho e coloca sandália nos pés. Por quê? Aí o verso 23, e tem mais ainda, né? Não parou aí. 23.
também e cevado, né? O novilho cevado dá a impressão que era uma vaca, um boi, que estava sendo engordado para uma ocasião especial, né? Talvez para a festa de Natal, sei lá. Mas agora era o momento, não vamos esperar até o Natal, né? Trazei agora, vamos fazer uma churrascada já. Por quê? Ele diz aqui, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, olha aí, perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Então aqui, gente, mostra o quê? Mostra o amor, né? Como o autor aqui fala, a mensagem central da parábola é o amor do Pai, que nos aceita, nos perdoa e nos ama, sempre, né? Esse conhecimento faria grande diferença na vida de todo pecador sob a nuvem pesada do sentimento de culpa. Olha aí, a gente está falando sobre sentimento de culpa, né? Então, quando a pessoa entende o amor de Deus, gente, quando a pessoa entende a graça de Deus, quando a pessoa entende o amor de Deus, né? Então aqui, ó, esse conhecimento do amor, da graça, do perdão, faria grande diferença na vida de todo pecador que vive debaixo da nuvem pesada do sentimento de culpa, né? Quando a pessoa entender a graça de Deus, ela não vai precisar mais ser atormentada pelo sentimento de culpa, né? Quando ela entender o amor, a graça e o perdão de Deus, tá? Bom, mas já que a gente começou, Simone, tem que terminar aqui, tá? Eu vou ler aqui a sequência. Olha só, versículo 25 agora, preste atenção. Para você ver como os dois estavam perdidos, não é só o que saiu de casa, o que estava dentro de casa também estava perdido. Verso 25, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Estava tendo uma festa, né? Aí, o filho mais velho chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Meu amigo, o que está acontecendo é o seguinte, sabe aquele teu irmão que estava perdido? Ele voltou para casa. Ele está com saúde, ele está bem, teu pai ficou alegre, está dando uma festa. Irmão, só que aí o que acontece? O versículo 28 diz assim, o filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho ficou indignado. Como? Né? Como o pai recebe esse pecador? Uma travadinha? Vamos lá. Não parece certo os crentes, hein, Simone? Não parece certo os crentes? Aquele irmão que tinha se desviado da igreja, que teve um momento de fraqueza, né? Aí o legalistão, né, o mais velho, né, o legalista, não pode aceitar, não. Pode aceitar. A questão é que do pai na vida do filho, né? Quer dizer, ele pensou assim, nossa, ele fez tudo o que fez, aí ele volta e ele é mais abençoado do que eu. Porque ele foi no dedo, sandália nos pés, o pai matou o novilho, deu uma grande festa. A questão de que, na verdade, aqui, entendo, né? O texto mostra que, né, aquele filho que pecou, que fez tudo errado, ele parece que ele foi mais abençoado do que o filho mais velho que estava ali, né, servindo o pai. Na verdade, é isso que eu entendi um pouco, né? Ele ficou indignado.
Então, mas por quê? Porque ele também não tinha entendido a graça de Deus, gente. Ele não tinha entendido a graça de Deus, né? Por isso que ele ficou indignado. Porque graça, gente, não é como diz, qual que é a definição da palavra graça? Favor imerecido. Graça é favor imerecido. É uma coisa que a gente não merece, né? Graça é uma coisa que a gente não merece, tá? E ele achava que, não, ele não merece. Então, não merece, né? Não pode. Ele não merece. Mas o que a gente entende sobre a graça, né? É aquela definição que você mesmo falou ontem, né? Ontem a Simone citou uma definição aqui de graça. Uma definição que o Philip Yancey sempre fala nos livros dele, né? Que é assim: não há nada que você... Como é que é? Não há nada que você possa fazer... Isso. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele te ama. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Não é isso? Não há nada que você... como é Agora, que é? Não há nada que você faça para Deus te amar mais ou menos. Ele não há te nada ama. que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame mais do que Ele já te ama. E não há nada que você possa fazer para diminuir o amor de Deus por você. Ele ama para Deus te amar menos. Tá? Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não é mérito. Não, eu vou me esforçar aqui para Deus me amar mais. Não, Ele já te ama no nível máximo. Não tem o que você possa fazer para Ele te amar mais. E também não tem nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Né? Você pode até entristecer o coração do Pai com certas atitudes. Mas não vai diminuir o amor do Pai. Entende? Esse que é a diferença que a gente tem que entender aqui. A Bíblia fala mesmo que o Espírito Santo se entristece e tal. Tá? Então você pode até, com as suas ações, você pode entristecer o coração do Pai. Mas isso não vai diminuir o amor do Pai por você. Não há nada que você possa fazer para o Pai te amar menos do que Ele já te ama. E não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais do que Ele já te ama. Isso é graça, gente. Graça é favor imerecido. Então, esse filho, o que acontece? Esse filho mais novo, ele experimentou a graça, ele se apropriou da graça, né? Ele entendeu, até pela experiência que ele teve, o que era graça. O filho mais velho ainda não tinha entendido o que era graça. Por isso ele fica indignado. Né? Por isso que ele ficou indignado, né? Porque o filho mais novo chegou e o pai deu toda aquela festa, né? Ele não entendeu a graça, né? Não entendeu. Bom, vamos lá, para a gente terminar aqui que o tempo está passando. Aí o versículo... Deixa eu pegar onde a gente tinha parado aqui. Tá, 28. O versículo 28, né? Ele ficou indignado, ele não queria entrar, né? Aí diz assim: saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aí o pai foi lá, olha o pai, né? Ah, não quer entrar? Não entra. Ah, toma banho. O que você faria? Ah, não quer entrar? Não entra. Fica aí. Ah, vai encher as paciências de outra, né? Mas o pai, né, gente, ele é amoroso, né? Ele tem paciência, né? Aí ele vai lá fora falar com o filho mais velho. O filho legalista. Quando eu estava lendo essa parábola hoje de manhã, gente, me veio uma frase na cabeça, presta atenção. Até anotei aqui, eu pus no Facebook, aí depois se vocês quiserem a frase, vai lá no meu perfil aí que eu coloquei. Olha só, crentes legalistas são filhos que estão perdidos dentro de casa, gente. O filho mais moço estava perdido fora de casa, o filho mais velho estava perdido dentro de casa. Ele não tinha saído, mas ele estava perdido. Porque ele não entendia também a graça. Ele não entendia o favor imerecido de Deus por nós. Ele não entendia. Ele estava perdido dentro de casa. Mas o pai é amoroso para com o filho mais novo, para com o filho mais velho. E ele vai lá, né? Ele vai lá e procura conciliar, né?
Aí o filho mais novo, mais velho, começa a reclamar, né? Isso, aí ele... Senhor, Então, aí pai. aqui você vai ver, né? Ó, verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem... Olha, essa frase aqui que é importante. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha aqui. Ele achava que era por mérito. Eu estou aqui. Eu nunca quebrei uma regra tua. E o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai. Aí o pai ficou surpreso, né? Então lhe respondeu o pai: meu filho, você não entendeu ainda que você é meu filho? Você não entendeu ainda que você pode abrir a geladeira de casa e pegar o que você quiser? Você não entendeu ainda? Né? Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Você não precisa me pedir autorização para pegar um cabrito do rebanho e fazer uma festa com seus amigos. Você não entendeu ainda o que é ser filho? Você não entendeu ainda a mensagem da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus? Você não entendeu ainda? Você está achando, não, mas eu nunca transgredi. Olha aí, legalista. Ele achava que ele ia obter a atenção do pai, a aceitação do pai pela observância de regras, né? Mas não é isso, gente. Não é isso, tá? É a graça de Deus, é a graça para aquele que foi embora e a graça para o que está dentro. A graça é para todo mundo. Não imagine que você, porque você nunca saiu da igreja, você fez tudo certinho, você vai ter um lugar no céu pelos seus méritos. Não é pelos seus méritos, é pela graça. A mesma base que salva, é forte isso que eu vou falar agora. A mesma base que salva o bandido é o que salva você. É a graça de Deus. Ou você pensa que você vai para o céu porque você é bonzinho e o bandido... Bom, a graça para o bandido tudo bem, mas para mim não, eu mereço. Não é assim, é graça para todo mundo. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Tem uma parábola que fala que também um certo dono de um terreno saiu e ele foi e deixou os servos dele trabalhando e que cada hora chegava um e recebia a mesma coisa. Eu não sei onde está. É a mesma coisa, né? Mas vamos lá, é que aí se a gente for entrar aí, não dá tempo agora. Não dá tempo. Quem sabe a gente fala outro dia. Então, gente, veja, aí o pai fala isso aqui, pra gente terminar, né? Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, verso 32, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? Então, é isso, gente. Então, veja, você, resumindo aqui, né? Tanto o filho mais novo como o filho mais velho não tinham entendido ainda, né, a graça do pai, né, o amor do pai. Não tinham entendido que a relação com o pai se dá na base da graça e não do mérito. Tá? É assim, né, gente? No que diz respeito à nossa vida espiritual é assim, tá bom? Bom, nós vamos terminar, nós não vamos nem cantar, né, porque a gente passou do tempo aqui hoje, mas vamos orar, né? Vamos orar aí pelos pedidos de oração, tá? Deixa eu... Aqui no Instagram já vai parar daqui 1 minuto e meio, tá? Quem tiver aí no Instagram, daqui a pouquinho para. Mas nós vamos orar, tá? Vamos continuar orando, né, gente? Pelos pedidos de oração aí. A gente tem uma boa notícia, né? A gente orou ontem pela Sandra e pelo Zé Roberto, né? Aí eu nem sabia, o Zé Roberto estava na UTI, né, por causa do Covid. Ele estava até recebendo oxigênio
mas graças a Deus ontem a esposa dele me mandou uma mensagem dizendo que ele já saiu da UTI, né? Graças a Deus, já não está mais precisando de oxigênio, né? De fora, artificial. Então, graças a Deus por isso. Mas vamos continuar orando pelo Zé Roberto, pela Sandra. Vamos continuar orando pela Adriana, pelo Douglas, lá da nossa igreja, que também estão internados por causa desse problema, né? E por todos que estão internados, né? Vamos orar. Você pode orar, Simone? A Simone vai fazer essa oração nesta manhã, tá bom? Nós vamos concordar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Somos gratos, ó Deus querido, porque a Sua graça é sobre a nossa vida. Nós possamos realmente, ó Deus, buscar, ó Pai, esta vida abundante, Senhor, na Tua presença, que como Pai, de braços abertos, o Senhor tem recebido a todos nós como filhos, Pai. Possamos realmente, ó Pai, provar da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia todos os dias das nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor e colocamos diante de Ti, Senhor, todas as pessoas, todos os pedidos de oração. Somos gratos por aquilo que o Senhor tem já feito. Ó Deus, somos gratos, Pai, pela cura do nosso irmão que saiu da UTI, dos aparelhos. Somos gratos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor está tendo com a Adriana, com o Douglas. Somos gratos pelo Teu cuidado sobre a nossa vida. Todos os dias o Senhor tem cuidado de nós em meio a toda essa situação, esta crise, Senhor, que o mundo está vivendo. O Senhor tem cuidado de nós como um Pai amoroso. Muito obrigado, Senhor, e continuamos colocando diante do Senhor todos esses pedidos de oração. São muitas pessoas que têm nos pedido, Senhor, oração por cada situação, por problemas, por desafios, ó Deus, por vida profissional, por trabalho, por situações dentro dos lares. Deus, visita, Senhor, a vida financeira, visita, Senhor, a saúde física, emocional e espiritual do Teu povo. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando em cada coração, em cada vida. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa realmente, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, ministrar e trabalhar nos nossos corações, para que em meio a todas as coisas a nossa fé possa ser firmada, a nossa fé possa ser fortalecida, que possamos ser cristãos corajosos, ousados, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Nos dá graça, seja sobre nós, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, guarda, cuida, Senhor, de cada um dos Seus filhos. O Senhor diz aí, como eu li o Salmo 121, o Senhor é aquele que guarda a nossa entrada, a nossa saída. Senhor, o Senhor é a sombra, Senhor, sobre as nossas vidas, nos cobrindo, nos protegendo todos os dias da nossa vida. Ó Deus querido, no nome de Jesus, Pai, seja sobre nós a Tua misericórdia nesta manhã. Ó Deus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. É isso aí. Graças a Deus, né? Por mais esta manhã e por mais esta semana, né? Amém. Que Deus nos deu, tá? Então, um bom final de semana para todos. Para os irmãos lá da Igreja do Tucuruvi, né? Domingo, ó, preste atenção aí, o pessoal da Igreja do Tucuruvi, domingo, às 10 horas da manhã, será o nosso culto de ceia do Senhor, tá, gente? Primeiro domingo de junho. Então, depois eu mando para vocês em particular as orientações, tá? Mas domingo será a ceia do Senhor. E todos estão convidados para participarem do culto online, ao vivo, né? No próximo domingo, às 10 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana para todos vocês. Deus abençoe, queridos, e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém. Paz, tchau, tchau.